E aí, Gonzalo Plata, o que eu acho que ele vai fazer ali na função do Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro centralizado. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos continuar repercutindo tudo, né, sobre esse Flamengo Internacional. Primeiro jogo das oitavas lá no Maracanã. O Flamengo aí, o mandante do primeiro jogo, decide fora. Então tem que fazer um bom resultado já no Maraca para poder ir mais tranquilo, né? Não pode vacilar como aconteceu com o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, por exemplo. Jogo de Libertadores, a gente tem que fazer o resultado em casa, porque sabe que a volta não será fácil. A imprensa elogiou o Flamengo, falou um pouco sobre a escalação, né? E também ali o que esperar para esse grande jogo é o que vamos acompanhar a partir de agora. O link do SBT Esportes Rio estará aqui na descrição e assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Não, meu povo, isso é Libertadores da América, oitavas da Libertadores, jogo no Maracanã, com aquela casa cheia, aquela tensão de Libertadores, que é uma delícia, hein, Vene Casagrande? É diferente. É bom demais. O Flavnik preparou uma reportagem sobre esse duelo, a gente vai ver. E na volta, Vene comenta as expectativas para essa partida e vai dizer o que ele acha, o que ele sabe sobre o substituto do Arrascaeta. E De La Cruz, volta? Ai, deixa o suspense. Ai, será? Será? Rodou. Eles já estavam com saudade. Depois de mais de 2 meses, chegou a hora de os torcedores do Flamengo voltarem a se emocionar com a Libertadores. Do período que parou da Libertadores, o Flamengo viveu um pouco de altos e baixos. A gente, uma hora estava muito bem, outra hora estava muito mal. A torcida do Flamengo tem essa questão de o céu para o inferno muito rápido, mas a atmosfera da Libertadores é sempre diferente, né? A obsessão todo ano é ganhar a Libertadores. É a Libertadores e mais alguma coisa que a gente coloca como foco, mas a obsessão é sempre ela. Nesta quarta-feira, eles vão ao Maracanã acompanhar o jogo contra o Inter, o primeiro das oitavas de final da competição favorita dos rubro-negros. Na verdade, para quem é flamenguista, né, é realmente uma competição muito esperada, né? Libertadores é Libertadores, né? E a gente tem essa alegria de poder vivenciar esse momento junto ao nosso Mengão, é uma coisa realmente surreal. Nos últimos anos a gente foi muito feliz, conseguiu 2 títulos aí recentes, né? E aí vamos voltar para nossa terra que é a Liberta agora. Até então só tem tri, né? Só tem tri, aí a gente tem essa oportunidade aí de ser o primeiro tetra e a gente se isolar aí com esse feito, né? Já faz tanto tempo que a gente lembra. O Flamengo joga a primeira partida em casa e decide a vaga em Porto Alegre porque ficou em segundo lugar no Grupo C. O time somou 11 pontos. Foram 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. O Inter teve a mesma pontuação, mas foi o líder do Grupo F. Eu espero que seja um 2-0 Flamengo. Aqui pra gente ir pro Sul tranquilos. Nós vamos estar no jogo lá no Sul também, contra o Inter. E a gente espera bastante que a gente saia, né, classificados dessa. Então a gente teve um exemplo não muito legal aí semana retrasada contra o Atlético Mineiro, que a gente precisou fazer o resultado em casa. Infelizmente perdeu o primeiro jogo, foi lá para Minas, chega e decidir. Conseguimos até o resultado, ganhamos de 1-0. Mas nas penalidades aconteceu aquela fatalidade e a gente foi eliminado. Então serve de exemplo aí para nesse jogo do Inter a gente fazer diferente. Aproveitar no Maraca aí para construir logo o resultado. O palpite é um 3-0, 3-0 tá valendo, tá valendo. Eu tô achando que o Samuel Lino vai fazer um gol aí, tá jogando bem, né? Então 3-0, fora o baile. O Flamengo não terá contra o Inter o Arrascaeta suspenso, mas conta com 5 reforços que foram contratados recentemente e podem estrear na Libertadores. Jorginho, Saúl, Samuel Lino, Carrascal e o lateral direito, Emerson Royal. A gente sabe da dificuldade que é a Libertadores, é uma outra competição. Independente de ser contra um time brasileiro, a gente sabe que a competição é diferente. Minha primeira vez que eu vou jogar uma Libertadores, né? Estou ansioso, quero jogar esse jogo da Libertadores. Estamos preparando muito bem para esse jogo, que é um jogo fundamental, muito importante, mas a vontade da minha estreia pessoal nessa competição, que eu assisti tanto quando era pequeno, é muito grande. Os torcedores se dividem em quem seria o melhor substituto para o Arrascaeta. Não faltam dicas ao técnico Felipe Luiz para o jogo contra o Inter. Se o Carrascal tiver condição, já tiver entrosado, eu acho que daria para começar. Chegou o Carrascal agora, tem o Saúl também. Só que o Saúl já vem jogando, né? O Carrascal ainda não estreou pelo Flamengo, então é meio que uma fogueira você botar ele para jogar logo assim de cara numa Liberta. Então acho que o Saúl seria uma boa opção. Esses 5 reforços chegam em muito boa hora. Chegaram no mata-mata, né? Na hora mais importante.
que o Flamengo dê motivos para a Libertadores continuar sendo a queridinha deles. Ah, não, essa música não é no Venê. Cadê? Aí. Embora o adversário esteja mais que contra o Flamengo, todo mundo dá a vida contra o Flamengo. Ih, começou, Tartar. É. Agora começou, Pedrosa. Faz sem trio. Sempre tem. Eles precisam de terapia, né? Tô falando alguma mentira? Ai, Olha o Venê. Santos, do nada o Neymar jogou bola com o Flamengo. Mas enfim. Ô, Venê Casagrande, fala vamos lá. comigo. Pra esse jogo aí, vamos lembrar quem que tá fora. E a pergunta que você não vai responder agora, que é da enquete. Quem vai substituir o Arrascaeta? Quem tá fora pra esse jogo? Vamos lá, eu brinquei sobre, antes do VT, sobre... De La Cruz De La estará pronto pra esse jogo ou não? Não vai voltar nesse jogo, nem ele, nem Danilo. Ou seja, 2 jogadores que continuam fora, além do Pulgar, obviamente, que ainda não tem prazo para retornar. Mas sobre o De La Cruz e o Danilo, eles estão próximos. Talvez seja no final de semana ou até mesmo na outra quarta-feira, que inclusive os 3 próximos jogos do Flamengo, justamente o mesmo adversário, Internacional. 2 jogos pela Libertadores e 1 pelo Campeonato Brasileiro, mas eles estão próximos de voltar, porém, ausências. Além do Arrascaeta, que para mim é um baita desfalque para o técnico Felipe Luiz, mas nesse caso é suspensão, não é lesão, o que é uma boa notícia. Então fica a dúvida, como será o meio de campo do Flamengo? Vamos já dar informação para a gente debater aqui com o Pedrosa e o Tartar. Eu tenho a minha opinião do que ele vai fazer. Informação, o provável substituto é o Luiz Araújo. Quando a gente fala provável substituto, não é que o Luiz Araújo vai entrar na função do Arrascaeta. Ele entra no time titular. E aí o Felipe Luiz traz o Gonzalo Plata para fazer essa função do Arrascaeta, algo que ele já fez em outros jogos. Não seria nenhum absurdo. Aí ele botaria o Luiz Araújo na ponta direita, Gonzalo Plata ali na função do Arrascaeta, Pedro centralizado e o Samuel Lino na ponta esquerda. A outra alternativa, como vocês botaram na enquete, é o Carrascal. Eu acho pouco provável isso. Primeiro, o Carrascal fez poucos treinos com os novos companheiros. Segundo, ele nem estreou, embora ele estivesse relacionado contra o Mirassol, mas ele não entrou em campo, ficou apenas no banco de reservas. E aí você vai botar o Carrascal, que chegou para ser o substituto do Arrascaeta, justamente para estrear numa Libertadores da América? Acho pouco provável. Até porque o Felipe Luiz já fez isso que eu acabei de mencionar, botar o Gonzalo Plata nessa função, o que eu acho mais correto. Porque o Gonzalo Plata é um jogador que todo mundo sabe aqui, que eu defendo bastante, pela intensidade dele, pela forma que ele joga e como ele é importante para o estilo de jogo técnico Felipe Luiz. E estamos falando de um Luiz Araújo, que na ponta direita é onde ele mais rende também. Então seria, na minha concepção, na minha visão, o sistema ofensivo ideal para esse duelo. Plata, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro centralizado. Lembrando, sem o Arrascaeta, o Pedro tende a render mais. Assim como o Arrascaeta sem o Pedro tende a render mais, por estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. Isso não é um demérito nem ao Pedro e nem ao Arrascaeta. Ô, Tartar, olha pra trás. O torcedor não tá nem aí dessa burocracia de chegou agora, tem poucos minutos, não teve time titular ainda. O torcedor, ó, não tá nem aí, pouco se importa. A escolha do torcedor é o Carrascal, que, aliás, foi uma grande novela que o Venê trouxe aqui, um jogador de muita qualidade que teve uma expectativa muito alta no coração desse torcedor. A resposta tá aí, ô Tartar. Eles querem ver, né? Querem ver o Carrascal em campo. O torcedor é assim mesmo, principalmente porque é um jogador interessante demais, né? O Flamengo traz mais um grande reforço e eles querem vê-lo, querem ver atuar, querem ver em campo. Mas o Felipe Luiz, aí cabe ao treinador, né? Eu acredito que não vai fazer isso, assim como bem elucidou aqui o nosso amigo Venê Casagrande, porque questão de coerência mesmo, né? Até porque acaba de chegar e esses jogadores já vêm atuando e atuando muito bem, né? O Plata é um jogador interessantíssimo, faz bem ali a posição, o Luiz Araújo também. E fora que o Flamengo ganha muito, né? Na questão da intensidade, são jogadores que também ajudam muito na questão da marcação. E tem muita força, chegam com muita qualidade. O Luiz Araújo tem um chute aí de média distância. Então, jogadores muito interessantes. Então, eu acredito que essa sim deve ser a formação do Flamengo. E ela pode, não fala agora, Pedrosa, ele pode ser uma opção. Mas você seria ousado de começar com o Carrascal? Não responde. A carinha dele, Tatá. Não responde.
Eu ia perguntar pra ele assim, você gosta, mas gostar é muito forte, né? Que ele não tá se importando, né? Não é isso, Tartar. Na verdade, ele tecnicamente vai fazer a avaliação. Daqui a pouco Pedrosa fala sobre quem será o substituto do Arrascaeta. Mas você seria corajoso o suficiente para começar jogando com o Carrascal, Lucas Pedrosa? Eu acho que não é uma questão de coragem, é questão de hierarquia. E na hierarquia do time do Felipe Luiz, o Luiz Araújo está à frente do Carrascal. Então seria injusto para mim você colocar um jogador que acabou de chegar, que não está entrosado com seus companheiros, que ainda não está adaptado na frente de um jogador que já desempenhou muito bem com a camisa do Flamengo, considerado titular em vários momentos. Então acho que o Luiz Araújo é o cara que mais merece a vaga nesse momento. Para a gente sair desse assunto, o Vene Casagrande fala pra gente qual deve ser o time do Flamengo, que você não tem essa informação, mas o que você acha que vai ser que o Felipe Luiz vem com o Flamengo? Rossi e Varela, acho que ele vai botar o Varela na lateral direita, porque ele botou o Emerson Royal no último jogo. E aí Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro na ponta esquerda, que fez uma dobradinha muito boa pelo lado esquerdo com o Samuel Lino. E aí eu tenho a dúvida, Alan ou Everton Araújo? Porque ele gosta muito dos dois jogadores e são dois jogadores com características bem parecidas. Então não vai ser nenhum absurdo ele começar com Alan ou com Everton Araújo ao lado do Jorginho. Esse, para mim, é um jogador extremamente importante. Que bom que ele está de volta ao time, porque ele foi ausência no último jogo. E aí, Gonzalo Plata, o que eu acho que ele vai fazer ali na função do Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro centralizado. Tartar, avisa pro Pedrosa que agora chegou o Tá aí, né? Tá aí um pouco do que foi comentado. O Flamengo deve com esse time mesmo, concordo com o Vene Casagrande. É jogar o Luiz Araújo na ponta direita e trazer o Plata pro meio, né? É uma função que ele vem fazendo na ausência do Arrascaeta. Felipe Luiz encontrou ali o Plata, digamos, naquela posição, né? É um falso 9, é um camisa 10, porém é um jogador que sempre tá circulando pelaquela região do campo, né? Cai pela esquerda, pela direita, fica por ali pelo meio também armando, né? É um jogador muito ágil, o que dá essa opção de ataque pro Flamengo. Deve com ele na posição de camisa 10, não deve ter muito mais surpresas além disso, né? Quero muito saber também o que vocês pensam, comentem abaixo. A volta do Jorginho é algo muito bom também pro Flamengo e eu tô bem animado, na expectativa muito grande para esse grande jogo. Daqui a pouco voltaremos, é claro, e quando acabar o jogo também vocês podem voltar aqui no canal que a gente vai estar repercutindo tudo o que aconteceu nesse jogaço, primeiro jogo nas oitavas de finais da Libertadores. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!